Olá, povo de Deus, família. O Evangelho de hoje, como nós vimos, o encontro de Jesus com os dois discípulos indo para Emaús, no povoado de Emaús. Nós notamos que eles iam tristes e Jesus, caminhando com eles, perguntou, por que vocês estão tristes? O que foi que aconteceu? E aí os discípulos, você é o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu, Os nossos sumos sacerdotes entregaram Jesus e o mataram, crucificado. E aí então Jesus começou a falar, dos profetas, das profecias, que falavam exatamente que Jesus deveria sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Os discípulos até comentaram que as mulheres nos deram um susto, foram lá, não encontraram o corpo de Jesus, e foi confirmado, que o corpo dele não estava lá, tal. E aí Jesus, como vocês são tardos para entender, E aí, então, no próximo do povoado, Jesus que vai adiante, eles chamam Jesus para passar a noite. E ali Jesus vai, no momento em que Jesus faz ali a oração, agradecendo por aquele alimento, os olhos dele se abrem e aí eles enxergam Jesus. Então, irmãos, às vezes nós somos esses discípulos, agimos da mesma forma. A igreja fala, prega Jesus, fala da crucifixão, Nós passamos por esse período quaresmal que vai nos ensinando, a passar juntamente com Jesus por esse deserto. Nós somos ensinados a cumprir a palavra de Deus e muitas vezes a gente passa, por esse momento tão importante, na nossa vida, na nossa fé, e muitas vezes a gente não aprende, a gente não entende o verdadeiro sentido. Talvez você pare somente no tempo, às vezes faz as coisas somente por tradição e ainda não mergulhou no mistério, pascal, não mergulhou, não entendeu ainda, Então, quando nós nos deparamos com esse evangelho, nós vamos começar a entender que às vezes a gente para somente, naquilo que aconteceu e a gente não confia na palavra de Deus, não entende, não acha que aquilo ali foi apenas uma história. E o evangelho hoje nos ensina justamente o contrário. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, está entre nós, no nosso meio. Quando ali, o coração deles ia ardendo, quando Jesus ia falando da palavra, e ao abençoar os pães, o pão, os olhos deles se abriram e conseguiram enxergar Jesus. Muitas vezes a gente participa tanto da Santa Missa e não entende, não se abre ainda os nossos olhos ver Jesus ali na Eucaristia, infelizmente, Então, se ainda você não viveu essa experiência de ver Jesus na Eucaristia, você precisa primeiro entender que todo esse itinerário de Jesus, toda essa caminhada, tudo aquilo que fizemos na Quaresma, a oração, o jejum e a caridade, se esses exercícios ainda não conseguiram abrir os nossos olhos, é porque nos falta ainda alguma coisa, nos falta ainda fazer uma experiência viva de Jesus na nossa vida. E essa experiência viva nós passamos durante a caminhada aqui no mundo. Às vezes por um problema de saúde, às vezes pelo desemprego, às vezes por uma doença que a gente enfrenta. Muitas vezes isso acontece para abrir os nossos olhos, principalmente os olhos do coração, e entender que o Senhor, Ele pode todas as coisas.
E apesar de todo o sofrimento que a gente passa aqui na terra, nunca vai superar o sofrimento de Cristo. O sofrimento que nos abriu de novo as portas do céu. Então, que nós possamos entender e mergulhar que o mistério pascal de Cristo, ele nos leva à eternidade, ao céu. A nossa vida não para aqui no mundo, né? Tem gente que, só porque tem dinheiro, tem fama, só porque possui muitos bens, que acha que aqui vai morar para sempre, né? Vai morar aqui para sempre na terra. Mas não. Nós vamos nos apresentar diante do Senhor e apresentar ali o que nós fizemos de bom e de ruim. E é por isso, amados irmãos, que a gente precisa ter os pés no chão, na terra, e a cabeça no céu. Pensar sempre no céu, porque a nossa meta é o céu. Quando chegar a nossa Páscoa, nós vamos nos apresentar diante de Jesus. A gente vê muito aí, né? Tem muita gente rica que morreu, deixou aí bens, aí fica aquela briga, né? Enfim, né? E fica lá os bens, não se leva nada. Então possamos fazer essa reflexão no dia de hoje e entender que a nossa caminhada, a nossa trajetória começa aqui na terra com destino ao céu. Mas lembre-se, você precisa meditar, você precisa abrir o seu coração para viver essa experiência com Jesus. E assim nós vamos enxergar Jesus na Eucaristia, vamos enxergar Jesus no irmão que sofre, que precisa da nossa ajuda, e assim nós vamos ganhar um lugarzinho no céu. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo ilumine na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, que o Senhor, Ele vive, Ele ressuscitou, e nós precisamos dar essa notícia, feliz notícia para o mundo, né? Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe, amém.